Salve, salve galera, seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí sobre o Palmeiras, sobre o mercado da bola, chegada de jogador, saída de jogador e também sobre o confronto contra o Vasco aí, que time o Verdão vai usar para esse confronto. Então, para você não perder nada, já nos apoie galera, deixando o seu like aí, nos ajude a crescer. Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e também comente da onde está assistindo esse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica galera com o vídeo. Vamos lá com informações do Palmeiras agora, que enfrenta o Vasco neste domingo. Rafael Valente é quem traz os detalhes. Fala amigos do Sport Center, nessa sexta-feira os titulares do Palmeiras voltaram a trabalhar depois de eliminarem o Cerro Porteño nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Na quinta-feira, os jogadores até estavam no Paraguai, teve um treinamento do time, mas os titulares foram preservados. Apenas os reservas trabalharam com bola. Nessa sexta-feira, Abel virou a chave e já começa a projetar o time que deve enfrentar o Vasco da Gama no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Há uma consciência de que o Palmeiras está devendo no Brasileiro. Nas últimas 5 partidas, dos 15 pontos disputados, fez apenas 7, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o que permitiu o Flamengo se aproximar do Palmeiras. O Palmeiras ainda é líder do campeonato e espera voltar a triunfar e dar uma resposta para a torcida, deixar os torcedores mais calmos e mais esperançosos, né? De certa maneira, a eliminação do Cerro Porteño, né, passagem de fase da Libertadores contra o Cerro Porteño, deu mais tranquilidade para o time, mas falta essa vitória no Campeonato Brasileiro para acalmar de vez. Contra o Vasco, o Abel Ferreira deve ter a volta do Andreas Pereira, que não enfrentou o Cerro Porteño porque estava suspenso por cartão, e também de Kelvin, lateral direito, que ficou em São Paulo. Ele até poderia jogar, mas ficou em São Paulo treinando. Paulinho e Sousa ainda são dúvidas, eles tratam uma lesão muscular, ainda vai ter um treinamento do Palmeiras neste sábado e aí sim o Abel Ferreira deve ter uma certeza se poderá contar com os dois ou não. Palmeiras é líder do Brasileiro e enfrenta o Vasco às 16 horas, 4 horas da tarde no domingo, no Nubank Arena. Existem histórias que o tempo conta e existem histórias que o próprio tempo escolhe guardar. Há 128 anos, o Vasco atravessa gerações sem deixar de ser quem sempre foi. Muda o mundo, mudam as pessoas, mudam os caminhos, mas há algo que permanece. Permanece em cada criança que aprende o que é ser Vasco, em cada voz que canta, em cada reencontro com São Januário, em cada abraço, em cada memória, em cada sonho que insiste em nascer. Porque ser Vasco nunca foi apenas torcer. É carregar uma história, é olhar para o passado com orgulho, viver o presente com paixão e acreditar no futuro com a mesma esperança de sempre. Porque o Vasco é uma ideia que atravessa o tempo, um sentimento que encontra novos lares em cada geração, uma história que continua sendo escrita todos os dias por milhões de vozes dentro e fora de São Januário. E talvez seja isso que torne o Vasco eterno. Hoje, celebramos 128 anos de tudo que fomos, de tudo que somos e principalmente de tudo que ainda seremos. Parabéns, torcedor vascaíno, é muita história, né? Ficou bem bonito o vídeo para comemorar os 128 anos. E o Vasco, como a gente falou agora há pouco, vem de uma vitória maiúscula contra o Olímpia, aquela para dar confiança. Mas enfrenta o Palmeiras, que também venceu fora de casa e se classificou na Libertadores. O Vasco segue na Sul-Americana. Dá para o Vasco encarar o Palmeiras, Rafa? Bom, primeiro, questão de ordem, parabéns à gigante instituição chamada Clube de Regatas Vasco da Gama, pelos seus 128 anos, berço da democracia do futebol brasileiro. Seguramente, se não a mais bela, uma das mais belas páginas das histórias de grandes agremiações do futebol brasileiro. É um clube com uma história fantástica, com uma responsabilidade social absurda, que nunca se esquivou da sua principal missão. E somente uma instituição desse tamanho, do tamanho do Vasco, pode sobreviver e pôde sobreviver esse tempo todo, esses anos todos, a tantas administrações nefastas, ruins, que trouxeram enormes prejuízos patrimoniais, esportivos, financeiros ao clube, e ainda assim a torcida permanece fiel, gigante, crédula, sendo de fato o principal patrimônio desse clube com uma história tão rica e com tantos títulos empilhados. Dito isso, até tem condições de enfrentar o Palmeiras no momento, né? O Palmeiras não vem atravessando uma fase técnica muito
satisfatória. A pressão jogando em casa vai ser muito grande, tomar iniciativa. O Vasco vai ter o benefício de ser o franco atirador nesse jogo. A tendência é que tenha um comportamento com menos pressão do que teve antes do jogo de ontem contra o Olímpia. O Vasco precisa se agarrar às Copas sem esquecer do Campeonato Brasileiro, porque está na zona de rebaixamento há algumas rodadas. Tem uma sequência terrível, Cruzeiro, Fluminense, depois do Palmeiras, adversários muito pesados, então sabe que qualquer ponto é bem-vindo. Obviamente que para o Vasco, que está numa situação ruim, uma vitória em São Paulo seria o melhor dos mundos, mas o empate não é tão catastrófico porque está enfrentando o líder do campeonato. E o Palmeiras vai ter a responsabilidade de tomar a iniciativa, partir para dentro, de corresponder às expectativas do seu torcedor. Resguardados os momentos diferentes dos dois clubes, né, dos dois times, nessa linha de corte mais recente, ainda assim o Palmeiras tem mais recursos, o Palmeiras é o franco favorito. E o Vasco ganhou de presente de aniversário nos seus 128 anos um não para usar o Maracanã na Copa do Brasil contra o Vitória. Vamos dar uma olhada o que houve. O Vasco teve o pedido indeferido para usar o estádio. O Cruz Maltino havia entrado na justiça depois da decisão de Flamengo e Fluminense brecar o uso do estádio na próxima quarta-feira pela ida das quartas de final da competição nacional, né, a Copa do Brasil. Então, depois de mais uma derrota no caso, São Januário fica como opção para a partida. O Vasco ainda pode recorrer. É mais um capítulo da relação conturbada do Vasco com os rivais, principalmente o Flamengo. Lembrando que nesta semana, Pedrinho chegou a chamar o BAP, presidente do Flamengo, de mau caráter e arrogante. Numa semana em que o Flamengo não joga, nem o Fluminense, porque estão eliminados da Copa do Brasil. Parece que é picuinha. Rapidinho, Rafa, por favor. Não, parece não, é picuinha. Mas na verdade é o seguinte, né? Tudo tem que ser o que está escrito, Edu, de maneira objetiva. O contrato do consórcio da dupla Fla-Flu permite a utilização do Maracanã por parte do Vasco mediante uma requisição prévia e com o número X de jogos por ano. Isso está valendo. Mas como os arrendatários do estádio, a dupla pode contestar as requisições feitas por parte do Vasco. Falar agora dos times que jogam. Afinal de contas, o Palmeiras vai defender a liderança no Campeonato Brasileiro. E o time, pelo jeito, se prepara para a despedida do atacante Alan. Mais um da base que está no caminho do futebol inglês. O City veio com tudo para levar o moleque. Em busca de aumentar a distância de novo para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras entra em campo neste final de semana contra o Vasco em casa, aqui na Arena Alviverde, diante do seu torcedor. O Palmeiras tropeçou na última rodada contra o Fluminense, viu o Flamengo se aproximar e a distância agora é de apenas 3 pontos. Todo mundo já está preparado para o próximo jogo. Um jogo importantíssimo que a gente sabe que tem que ganhar. Deixamos perder uns pontos aí, mas acho que, como eu falei, faz parte do momento da temporada. Acho que são muitos jogos, a gente não vai ganhar todos os jogos, já sabemos disso. E agora fazer um jogo inteligente, acho que vai ser bom voltar a jogar em casa. Para domingo, o técnico Abel Ferreira não tem desfalques por suspensão. Isso porque no duelo contra o Fluminense, Murilo, Maurício e Flaco Lopes estavam pendurados, mas não receberam novos cartões. De uma rodada para outra, o departamento médico também deu uma esvaziada. Barbosa, Bruno Fux já voltaram a ter a possibilidade de jogar e entrar em campo. O Kelvin também já foi até relacionado. Com isso, o Palmeiras retomou os treinamentos, tendo praticamente todos os principais jogadores à disposição. Depois de uma primeira atividade ainda no Paraguai, o Verdão voltou a treinar na academia de futebol aqui em São Paulo, na Barra Funda, nesta sexta-feira e vai fazer uma atividade final no sábado de preparação para encarar o Vasco no final de semana. A tendência, até levando em consideração o duelo do meio de semana, quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, alguns titulares podem ser preservados, levando em consideração também, é claro, o desgaste físico. Mas o esquema tático com 3 zagueiros, esse sim,
deve ser mantido. A bola rola neste domingo às 4 da tarde na Arena Alviverde para Palmeiras e Vasco. Futebol é um negócio engraçado, né? Em poucos minutos, num jogo, as coisas se transformam. O Palmeiras chegou para a partida de quarta-feira contra o Cerro Porteño pendurado. Perdeu a margem que tinha no Campeonato Brasileiro, corria o risco de ser eliminado da Libertadores, conquistou uma vitória boa, ganhou por 1-0, um placar magro, mas o suficiente para colocar o time na próxima fase da Libertadores. Isso traz um alívio, mas isso também não esconde que o Palmeiras não está no seu melhor momento. Já faz alguns jogos que o torcedor está ficando mais preocupado, o time não está jogando o que se espera, mas o Palmeiras dos últimos tempos tem sido isso. Devagar, nos trancos, contagem mínima, vai ganhando, vai avançando. E o Abel está tentando contornar toda essa situação, manter o elenco unido, forte, também motivado para ter essa sequência no Campeonato Brasileiro, porque a margem agora ficou muito pequena com o Flamengo na cola. O Palmeiras precisa, além de vencer, voltar a jogar bem. E isso não está sendo aí, de repente, um papel que o Palmeiras vem exercendo com tranquilidade no campeonato. Os resultados estão aparecendo, mas a maneira que o time está jogando ainda está longe do ideal, mas nem sempre no futebol a gente consegue ter tudo o que a gente deseja. O que é mais importante, normalmente, é o resultado, mas se puder aliar as duas coisas, fica melhor ainda, e é isso que o torcedor quer, tá acostumado a ver um time jogando melhor, para frente, fazendo gols. Jogadores para isso o Palmeiras tem, um treinador vencedor também tem. Falta aquela famosa liga no futebol, aquele encontro do desejo com a oportunidade. O Corinthians... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí a imprensa falando um pouquinho sobre o Palmeiras, que segue aí focado no Campeonato Brasileiro. Está em busca aí de conquistar pontos importantes para continuar a líder do Brasileirão. E quem sabe aí ver o seu rival tropeçando enquanto vence um confronto aí válido, né? Para se manter líder aí do Brasileirão, né? E sobre a venda aí de Alan, né? Tá perto de acontecer, galera. Para quem achou que não ia acontecer, tá perto de acontecer. Por que eu digo isso? Porque o valor que o City vai oferecer é um valor que agrada muito, né, ao Verdão. O Verdão deve vender, precisa vender alguns jogadores para se manter aí com caixa livre e assim, né, conseguir trazer reforços também na próxima janela ou nessa janela, que é o caso de Luiz Henrique. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comece sua opinião aqui pra gente, que é muito importante. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.